Nesse vídeo vamos ver dois fundos imobiliários de papel, dois FIs de CRIs, que são esses certificados de recebíveis imobiliários que vêm pagando muitos dividendos, altos dividendos. Vamos comparar o KNCR11 com o IRDM11 e decidir qual dos dois fundos imobiliários é melhor. Na minha opinião, qual que eu investiria. Então bora lá pro vídeo. Me chamo Tomás Xavier, estou aqui para simplificar o mercado financeiro, para te ajudar a ser um investidor melhor. E já me deixa aqui nos comentários se você investe em algum desses FIs e também se inscreve aqui no canal, pois eu estou postando vídeos novos toda semana, sempre trazendo muito conteúdo para que você aprenda, que você evolua, que você enriqueça no longo prazo. Então bora lá, vamos entender esse setor, analisar os relatórios de cada um deles, para no final a gente tomar a decisão, comparar os indicadores e tomar a decisão de qual que seria o melhor investir no momento. E bom, analisando esse setor de fundos imobiliários de papel, esses CRIs que pagam muitos dividendos, a gente vai olhar aqui o dividend yield médio deles está ali em torno de 1,37%. Existem cerca de 59 fundos imobiliários desse tipo listados na Bolsa de Valores. Somando o valor de mercado de cada um deles, nós temos ali quase 50 bilhões de reais. Então isso é muito grande para o nosso mercado, e se a gente for somar tudo isso, representa cerca de 44,7% do IFIX, ou seja, de todo o universo de fundos imobiliários, os FIs de papel de recebíveis imobiliários têm ali quase 50% de todo o mercado. Então eles cresceram muito, existem vários fundos imobiliários desse setor, e nós vamos dar uma olhada nesses dois, que é o KNCR11 e também o IRDM11. Vamos comparar os indicadores de cada um deles, entender aonde que cada um atua, qual que é a ideia de cada um desses fundos imobiliários, e lá no final a gente compara tudo e toma uma decisão então de qual que eu investiria. Beleza? Vamos começar olhando aqui o KNCR11. Nós vimos que a gente pode comprar ele com cerca de R$98. O dividend yield dele do último mês ficou aqui em torno de 1,21%, que é algo bem interessante, um valor bem expressivo. O patrimônio líquido dele está em quase 6 bilhões, um valor bem alto. E o seu PVP, o indicador que mostra se ele está caro ou barato, quando esse valor fica para baixo de 1, ele está descontado, quando ele está para cima de 1, ele está um pouco caro. E aqui nós temos um desconto então de 2% no valor da cota, ou seja, o valor patrimonial dele seria de R$100, ele está sendo negociado a R$98. Aqui a gente tem todas as informações. A sua taxa de administração tem ficado aqui em 1,08% ao ano, e os dividendos, aquilo que ele vem pagando para nós nos últimos 12 meses, tem ficado aqui em 13,74%. Mas veja no gráfico o desempenho dele conforme a taxa Selic foi caindo desde lá de 2016, 2017. Essa taxa Selic ela veio baixando, chegou lá em 2% ali em 2020, e ele estava pagando aqui poucos dividendos, estava pagando bem pouco, e com isso, com a nova taxa Selic subindo agora até quase 14%, nesses 13,75%, ele está aqui novamente no topo pagando altos dividendos. Então isso mostra, e a gente vai ver logo em seguida no relatório dele, que ele está assim muito atrelado à taxa Selic, ao desempenho do CDI. Preste bastante atenção nisso, nesse gráfico aqui que mostra exatamente a curva da taxa Selic conforme os anos foram passando. E beleza, aqui embaixo é sempre interessante a gente baixar o relatório gerencial do fundo imobiliário, e é aqui que a gente tem as informações principais, é aqui que a gestora conversa com nós, é aqui que ela coloca as principais informações do fundo imobiliário. Então sempre que você estiver estudando um novo FI, sempre busque as informações do último relatório, sempre busque as atualizações direto com a gestora, é aqui que a gente tem as informações mais confiáveis. E bom, ele tem quase 200 mil investidores, ele é um fundo já bem conhecido, ele teve seu início lá em 2012, então ele é um fundo bem tradicional. Nós temos aqui a data de início do fundo imobiliário, a taxa de administração e a CNEA, que é do Grupo Itaú. Então nós temos um grande gestor aqui por trás desse fundo imobiliário. E nessa imagem nós conseguimos ver um resumo da carteira do KNCR11. E lembra que eu te falei que os dividendos dele acompanharam exatamente a taxa Selic, o CDI, e é justamente por isso. Ele possui cerca de 97% da carteira atrelados a CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários, ou seja, crédito para o setor imobiliário, mas o que mais interessa é essa parte de alocação por indexador. E aqui a gente vê que 95% está no CDI, que basicamente é a taxa Selic, ou seja, 99% aqui está sim atrelado à taxa Selic, ao CDI. E por isso que ele vai acompanhar sempre o valor da taxa Selic. Quando a taxa estiver lá embaixo, ele vai pagar menos dividendos. Se a taxa Selic estiver lá em cima, ele vai entregar altos dividendos, e é o que ele está fazendo no momento. Então ele acompanha muito essa taxa de juros. Agora, digamos que a inflação dispare nas próximas semanas, ele não vai conseguir acompanhar exatamente a inflação. Ele vai estar atrelado à taxa Selic. O Banco Central ele vai demorar algum tempo para decidir se ele aumenta essa taxa, se ele baixa essa taxa. Então, são movimentos mais lentos que acontecem dentro desse fundo imobiliário. Os seus dividendos, de certa forma, eles se tornam mais previsíveis com o tempo. E bom, basicamente ele possui aqui CRIs, ele tem uma pequena parcela aqui, 4% em LCI, mais outros
outros 4% aqui em caixa. Ele tem um CRI aqui de 0,7% que está atrelado à inflação, e é por isso que ele tem aqui esse 0,6% aqui nesse gráfico aqui da alocação por indexador. E bom, basicamente é isso, ele investe nesses CRIs, ele tem aqui todos os CRIs listados, a gente pode dar uma olhadinha, ele não tem nenhuma concentração muito grande, o maior deles está aqui com 6%, então é sempre interessante que ele tenha sim essa ótima diversificação, pois CRIs são créditos, nós temos lá uma empresa do outro lado que está devendo esse dinheiro, então ela precisa pagar. Então existe sempre esse risco maior nos fundos imobiliários aqui de CRIs. E ele possui cerca de 67 CRIs dentro da sua carteira, então ele tem um portfólio bem diversificado, bem tranquilo para a gente investir nele. E indo agora para a segunda opção, que é o IRDM, nós temos aqui este fundo imobiliário sendo negociado aqui com cerca de R$90. Ele teve uma grande desvalorização nos últimos meses. O seu dividend yield do último mês ficou aqui em torno de 1,04. O seu patrimônio líquido está em 3,4 bilhões e o PVP está um pouquinho mais abaixo, está em 0,96, o que mostra que ele está aqui com 4% de desconto se a gente for comparar com o seu valor patrimonial, que é de R$93. E bom, a sua taxa de administração é aqui de 0,17, mas a taxa de gestão é de 1% ao ano. Ele tem uma taxa de administração de 1% ao ano. Os dividendos, a gente vê que tem um comportamento aqui bem diferente do KNCR11. Nos últimos 12 meses, ele pagou 14,66%. Por quê? Porque os seus dividendos, os seus CRIs, eles estão muito mais atrelados à inflação diretamente do que a taxa Selic, do que o CDI, conforme a gente viu lá no KNCR. Então, conforme a inflação disparou aqui em 2020, 2021, até agora, nós tivemos uma inflação bem alta, uma inflação acumulada muito alta, e ele pagou com isso altíssimos dividendos. E a gente consegue ver aqui no finalzinho de 2022, onde nós tivemos deflação. Nós tivemos um período ali de 3 meses onde tivemos deflação, ou seja, ele pagou muito menos dividendos durante esse tempo. Agora em dezembro, janeiro, ele já vem se recuperando, a inflação ela já vem subindo pouquinho a pouquinho, mas esse momento de deflação prejudicou bastante os seus dividendos, o que fez com que a sua cota também caísse bastante, por isso que ele está descontado no momento. Nós temos aqui o gráfico, nós conseguimos ver também esse comportamento bem diferente do KNCR11. Agora nós vamos também olhar para a parte do relatório do fundo imobiliário, e nós temos aqui então a gestora conversando com a gente. A sua gestora é a Iridium, o fundo ele teve início lá em 2018, então ele também já tem um pouco de histórico, não tanto que nem o KNCR, mas a Iridium ela é uma ótima gestora. Aqui estão as taxas de administração, tem todas as informações aqui para nós. E aqui tem a lista então de todos os CRIs que este fundo imobiliário ele tem dentro da carteira. E se a gente for olhar aqui o seu indexador, vou até dar um zoom aqui, a maioria deles está aqui IPCA mais uma taxa, IPCA mais 9, IPCA mais 10, pré-fixados, IPCA mais 9, IPCA mais 8, IPCA mais 11, e assim ele tem a maioria dos seus CRIs. Então veja que a indexação aqui é um pouco diferente. No primeiro FI, todos os CRIs estavam lá atrelados ao CDI. Então essa é a principal diferença entre eles. Nós temos uma lista aqui com mais de 120 CRIs, ele tem uma carteira bem diversificada. E além disso, ele investe também em outros fundos imobiliários. Ele tem uma carteira de fundos imobiliários dentro dele. Então ele também investe em vários FIs para tentar ter um ganho de mercado sobre esses fundos imobiliários. E aqui a gente tem a distribuição da carteira. Então a gente vê que 70% estão nesses CRIs, nesses papéis, mas ele tem aqui 23%, 24% nesses outros fundos imobiliários. Então ele acaba sendo um fundo imobiliário um pouco híbrido. Ele tem os CRIs, mas ele também tem outros fundos imobiliários, que é bem interessante para a diversificação, traz uma segurança a mais. E aqui a gente vê também o indexador. A gente vê que 56, 57% estão atrelados ao IPCA, que é a maior parte. Esses 23% aqui, na verdade, são dos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, eles não têm um indexador claro, mas a maioria deles acaba sendo repassado à inflação, ou seja, também o IPCA ou o IGPM. E no restante aqui ele tem, então, 12% no CDI, que seria mais atrelado ali à taxa Selic. Mas a maior parte dele está diretamente atrelado na inflação, no IPCA. Então essa é a maior diferença entre esses dois fundos imobiliários. E beleza, agora colocando seus indicadores lado a lado, nós vamos ter uma ideia melhor, comparar melhor esses dois FIs. Nós temos aqui então a gestora, o KNCR ele é da Kinea, que é do grupo Itaú. O IRDM também possui a sua gestora, que é a Iridium, que também traz uma confiança, não tanto talvez quanto a Kinea. A Kinea ela tem mais nome no mercado. A gestora do IRDM também é bem conhecida, ela é confiável sim. Então são duas ótimas gestoras que a gente pode investir tranquilamente. Bom, o preço, a gente consegue comprar o KNCR com cerca de R$98 e o IRDM está agora na faixa ali dos R$90. O dividend yield do KNCR ficou em 1,21 no mês e o IRDM vem ali pagando 1,04% no mês. Veja que é um dividendo aqui bem interessante
interessante, bem alto, e se pegar o ano, os dividendos dos últimos 12 meses, nós temos 13,74 para o KNSR e para o IRDM nós temos ali 14,66. Mas veja que esse dividendo ele está muito relacionado à inflação. No último ano nós tivemos altas bem expressivas da inflação, do IPCA. Então o IRDM ele naturalmente pagou mais nesse último ano, mas isso não significa que ele vá pagar mais no próximo ano. O KNSR ele veio subindo seus dividendos conforme a taxa Selic também veio subindo. Então nesse patamar que está agora, o KNSR ele está pagando mais. É só a gente ver o pagamento mensal dele, que ficou em 1,21 e o IRDM ficou em 1,04. Daqui para frente pode ser que o KNSR venha pagar até mais do que o IRDM. A gente tem que ficar de olho nisso. Um tem o seu indexador mais no CDI, na Selic, e o outro está mais indexado à inflação. Conforme os meses que virão, se a gente tiver muita inflação, o IRDM passa a pagar muito. Se essa inflação baixar, ficar mais controlada, o IRDM ele vai pagar um pouco menos. E claro, a gente tem que ficar sempre de olho no movimento da taxa Selic. Conforme o Banco Central vai ditando se vai aumentar, se vai baixar, o KNSR ele é bem influenciado por isso, pela taxa Selic. E bom, o PVP, o KNSR está em 0,98, tem um leve desconto ali de 2%, já o IRDM está com 0,96, tem um desconto aqui de 4% sobre suas cotas. Ele está um pouco mais descontado, o IRDM ele caiu mais nos últimos meses, bem por isso, pela inflação que veio mais baixa, ele diminuiu os dividendos, os investidores acabaram abandonando o fundo imobiliário e isso derrubou um pouco mais as suas cotas. O patrimônio líquido do KNSR está ali em torno de 5,8 bilhões, bastante dinheiro mesmo, um dos maiores fundos imobiliários que nós temos listados na bolsa. Agora, o IRDM está ali com 3,4 bilhões, também uma alta contínua, um valor aqui bem expressivo. O número de cotistas nós temos no KNSR, nós temos cerca de 184 mil investidores e no IRDM 277 mil investidores. Já o início do fundo, o KNSR ele é bem mais tradicional, ele é mais antigo, desde lá de 2012, já o IRDM ele surgiu ali em meados de 2018 e ele vem crescendo então a sua carteira de investimentos, a sua carteira de cotistas também. E as taxas de administração, o KNSR fica ali em torno de 1,08 e o IRDM 1%. E bom, esses são os principais indicadores e agora a gente tem que tomar a decisão então de qual que é o melhor fundo imobiliário para a gente investir no momento. Na minha opinião, lembrando que aqui não é nenhuma recomendação de compra, mas sim que você veja esses dados e tome as suas próprias decisões, as suas próprias conclusões. Na minha opinião, eu teria os dois fundos imobiliários em carteira. Mas beleza, para não ficar em cima do muro, escolher apenas um deles, se eu tivesse começando agora, eu preciso escolher um fundo imobiliário. Eu ficaria com o KNCR 11. Ele é um fundo que tem um pouco mais de história e ele tem uma carteira mais conservadora, uma carteira que não vai oscilar tanto conforme a inflação. Então é aquilo, a gente ganha nesse momento porque a taxa Selic está alta, ele vai pagar esse valor alto enquanto a taxa Selic estiver alta. Se nesse período a inflação ela disparar, ele não vai pagar tanto dividendo como o IRDM. O IRDM ganharia nesses momentos onde a inflação está muito alta. Agora, se a inflação baixar, ficar mais controlada, o KNSR continua pagando ali a taxa Selic mais algum valor, é sempre CDI mais uma taxa, Selic mais uma taxa, então os dividendos eles vêm alto e para o Banco Central ele baixar essa taxa, ele vai demorar um pouquinho mais. Então, mesmo com a inflação mais baixa, a inflação mais controlada, o Banco Central ele precisa tomar a decisão lá de baixar a taxa, e essa taxa ela vem baixando devagarinho. Ela vai sair de 13,75, vai para 13,50, para 13, para 12,5. Isso é um movimento lento que demora meses. Então, durante um bom período eu teria uma taxa bem alta, eu estaria sempre ganhando a Selic mais 10, mais 8, mais 7. Os CRIs que estão ali dentro do portfólio, eles pagam bastante dividendos. A gente vê ali taxas bem interessantes. Então, por esse motivo, por eu ter essa visão um pouco mais conservadora, eu gostaria de ficar com o KNCR 11. Mas se eu tivesse um pouco mais de fundos imobiliários, um valor um pouco mais alto investido, se eu tivesse lá, por exemplo, 10 fundos imobiliários dentro da minha carteira, não teria problema nenhum ter esses dois FIs. Inclusive, eu acho que eles são complementares. Enquanto o KNCR ele é mais defensivo, ele recebe a Selic, mais taxas, nós temos aqui do outro lado o IRDM que vai variar conforme a sua oscilação da inflação. Então, nesse período, se a inflação for lá para cima, o IRDM ele acompanha. Então, eu acho que eles são muito bons, eles são complementares. É muito interessante que a gente tenha, sim, os dois investimentos na carteira, esses dois FIs na carteira. Mas, se eu fosse escolher hoje somente um, se eu fosse obrigado a escolher um, eu pegaria hoje o KNCR 11. Por esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. Me chamo Tomás Xavier, estou postando vídeos novos aqui toda semana e eu vou deixar aqui embaixo um link com uma playlist do canal, onde eu tenho ali vários vídeos falando sobre fundos imobiliários. Então, desde montar uma carteira de FIs do zero e também ali outros comparativos, dá uma olhadinha ali que eu tenho certeza que você vai gostar. Meu muito obrigado, até semana que vem e falou!